Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Fábio Peçanha e vim falar com vocês do poema 11 Horas da Ana Cristina César, que está aqui no livro Poética dela, poema sobre o qual eu escrevi na minha coluna Palavra Alucinógeno na revista Vício Velho. E lá vocês encontram esse poema no texto Um Encontro com Ana Cristina César às 11 horas. Então passa lá na revista, fica o convite e acessa aqui, assiste o vídeo, comenta e vamos ver como é que a gente faz esse diálogo. Então, como vocês já sabem, eu vou fazer a leitura do poema e a seguir eu faço a interpretação dele. 11 horas. Hoje comprei um bloco novo. Pensei, a você o bloco, a você meu oco. Ao lápis à mão e os pensamentos em coro me sugeriam rimas e sons mortos. Para, coisa, se oculta a rosto, cessa esses ecos porcos, esta imundície coxa, este braço torto, reabre o tapume verde do poço, salta dentro ao negrume tosco, e se nada resta, afoga-se no lodo, para que sobre o resto do nada, o sono, sussurro, eu você, em maio de 68. É isso, gente. Aqui o poema, né? Tudo rabiscado, como eu gosto de fazer. Então vamos lá. Bom, o poema ele começa com um título bem interessante, né? Que é Uma Hora Certa. Então parece um encontro marcado, e por que não um encontro marcado com ela própria, com a voz do poema, enfim. Isso fica a critério do leitor. E isso a gente vai desenvolvendo ao longo da leitura, na verdade. E aí o primeiro verso, ele começa assim. Hoje comprei um bloco novo, né? E já é uma informação. E é interessante porque esse poema, ele é dividido na minha leitura em dois momentos. Os primeiros 4 versos, né, que diz, hoje comprei um bloco novo, pensei, a você o bloco, a você meu oco. Ao lápis e os pensamentos em coro me sugeriam rimas e sons mortos. Né, beleza? Aqui, como uma possibilidade de leitura, a gente pensa um tipo de fazer poético, como se fosse uma oficina do poema. Depois essa oficina ela é intensificada, só que existe também um encaminhamento para um outro lugar interior, que diz, para, coisa, se oculta rosto, cesse esses ecos porcos, essa imundície coxa, este braço torto, reabre o tapume verde do poço, salta dentro, ao negrume tosco, enfim, né, até o final do poema, e que no finalzinho do poema também tem uma outra mudança no tom, né, isso a gente vai chegar lá. Então, começa, né, hoje eu comprei um bloco novo e diz no segundo verso, pensei, 2 pontos, a você o bloco, a você meu oco. Então o poema ele começa a complexificar, né, nessa minha leitura, a partir do segundo verso. E quando ela coloca, né, quando o poema coloca pensei, né, quando a gente encontra no poema pensei, 2 pontos, há uma anunciação e essa maneira de se escrever um verso sem pontuação, como eu já falei no outro vídeo, né, isso é ótimo porque isso nos dá a possibilidade de fazer vários tipos de leitura. Então o poema ele acaba nos encaminhando para lugares diversos, não necessariamente para aquele indicado pela pontuação, né? Então, a você o bloco sem vírgula, né? É assim, a você o bloco. Então, o bloco ele acaba ganhando uma outra camada semântica, porque quando a gente coloca o verso inteiro, pensei, a você o bloco, a você meu oco, o oco não resta dúvida, né? O oco traz essa ideia de um espaço vazio, do interior, né? De uma possibilidade interna para se dizer. E só que o bloco, ele tanto pode ser o caderninho, como é dito em cima, né, no verso anterior. Hoje eu comprei um bloco novo, portanto, né, um caderninho, né, um bloco de notas, enfim. Só que nesse sentido, o bloco, ele também, não sei se talvez seja uma forçação metafórica, mas o bloco ele acaba ganhando também a atmosfera de uma coisa maciça, né? Um bloco, sabe? Um bloco inteiriço. Então, a você o bloco aqui também ganha 2 possibilidades de leitura.
tanto pode ser a você ser, o bloco ser você, né, a você o bloco, como se fosse uma caracterização desse você, como o bloco ser entregue a você, a esse tal você, né? E aqui há uma inversão de ideia, né? De certa forma, ou melhor. Aí a gente parte para o terceiro verso, onde sim há uma inversão de ideia, que quando diz, né, e que reforça essa ideia que eu falei anteriormente, mas vamos lá. Ao lápis, à mão e os pensamentos em cor. Então essa primeira parte, ao lápis, à mão, há uma inversão que desmonta a ideia de materialidade, de ferramenta do lápis, né? Então ele desmonta essa ideia do lápis como uma ferramenta, porque não é o lápis, assim, o lápis à mão, ou melhor, é isso, o lápis à mão. Não é o lápis à mão, é ao lápis à mão. Então a mão, ela é direcionada para o lápis, a mão é entregue ao lápis, e o lápis acaba ganhando uma camada maior, uma camada mais intensa, né, para além dessa ideia de materialização, de materialidade. E o segundo verso, isso acontece nesses dois, né, tanto no segundo quanto no terceiro. A segunda parte do verso, que eu estou separando como mais ou menos a metade, né, da linha, já é, assim como o anterior, também não gera muita dúvida, mas junto na leitura completa causa uma atenção. Então, ao lápis à mão e os pensamentos em coro. E aí a ideia é completa, né? Aí a gente até consegue suavizar um pouco a inversão feita no início, mas, mesmo assim, deixa esse caminho em aberto. E outra coisa, a gente saindo do terceiro verso para o quarto, a gente vê um enjambemã, então a gente encontra aqui um enjambemã. Ao lápis à mão e os pensamentos em coro me sugeriam rimas e sons mortos. A gente até pode ler como se fossem versos solitários, né? Versos completos em si. Ao lápis à mão e os pensamentos em coro me sugeriam rimas e sons mortos, mas eu não acho que fique tão bom. E eu acho que até essa ideia da quebra, esse é um poema que ele sugere algumas quebras, ela né, propõe alguns enjambemãs que deixa, inclusive, a leitura mais interessante, né? Então, ao lápis à mão e os pensamentos em coro me sugeriam rimas e sons mortos. Então, quem sugeria rimas e sons mortos são os pensamentos em coro. Então, a gente vê uma grande eloquência desse pensamento nessa voz poética. E aí vai para o segundo movimento do poema, que se a gente tinha antes essa ideia de oficina do poema, né, ainda que com uma interlocução, né, com essa possibilidade de um você ser tanto uma pessoa, né, um interlocutor, quanto, quem sabe, né, eu acho bem possível, ela própria está falando, essa voz está falando consigo, falando do poema. Então aqui pode ser muito bem um você que é ele próprio, nessa própria voz, falando do próprio fazer poético. Mas a gente vai chegar lá. E aí, como eu falei, vai para o segundo momento, né, do poema. Para a coisa, se oculta a rosto. Então há um tipo de pausa, né, de para a coisa. Para! Dá um tempo. Como se fosse um reconhecimento de algo para a qual não tem muita escapatória, né? Uma certa atenção, um certo medo, né? De ocultar, guardar o rosto nas mãos. E aí, daí em diante, é uma enxurrada, né? Cessa estes ecos porcos, esta imundície coxa, este braço torto. E aqui é bem interessante, porque a gente pode ler como uma enumeração, né? Para a coisa, se oculta o rosto, beleza, aí vai a enumeração. Cessa estes ecos porcos, esta imundície coxa, e este braço torto, ele encerra a enumeração para já iniciar o outro enjambemã, né? Então, na verdade, esse braço torto ele é terminado no verso seguinte. Então, se a gente está no ritmo da leitura enunciativa, da leitura enumerativa, aqui a gente dá uma, né, perdida assim, no ritmo do poema, porque ele muda.
aqui ele muda o ritmo, né? Muda o tom. Então seria assim, este braço torto reabre o tapume verde do poço, e aí já entra uma outra dimensão do poema, né? De uma entrada numa outra camada mais interna do poema, né? E diz: este braço torto reabre o tapume verde do poço, salta adentro ao negrume tosco, e se nada resta, afoga-se no lodo, para que sobre o resto do nada o sono. Sussurro, eu você. Então vamos por partes, né? Então, este braço torto, que reabre o tapume verde do poço, a gente já tem uma possível ideia aqui dessa interioridade que eu falei, né? Da ideia do poço como um fundo escuro, um lugar para o qual não se sabe o destino certo, é uma necessidade de salto. E dentro desse poço, num possível fundo, haveria, não sei se uma resposta, mas pelo menos a ideia da imersão, não é? E aí reabre o tapume verde do poço, algo que está misteriosamente selado, é reaberto, não é? Essa ideia do tapume, veja até a coisa da materialidade de uma madeira. Olha, não sei se é um exagero, mas o verde eu vi até uma ideia de passagem temporal, de algo que está há tanto tempo ali que criou limo, né? Mas aí eu não sei se é uma viagem, né? Por que não? Talvez. Né? Então reabre o tapume verde do poço, salta dentro ao negrume tosco, e se nada resta, afoga-se no lodo, que isso é belíssimo, porque se não sobra nada, ou seja, aquela ideia de um poema sobre o qual não se sabe mais para onde ir, então, cara, vai fundo, né? Se nada resta, mete bronca e vai embora no poema, né? E isso é dito aqui, para que sobre o resto do nada, o sono. Interessante que inicialmente eu tinha até lido o sobre não como uma preposição, mas como verbo, o verbo sobrar. Eu tinha lido assim, para que sobre o resto do nada o sono. Mas a ideia do sono, ele reforçou a ideia da preposição sobre, estar sobre, o que é uma imagem muito bonita. Para que sobre o resto do nada, então existe um nada, existe um resto do nada, e por cima desse resto, o sono. A própria ideia do sono como um cansaço, como um cansaço pelo embate do poema por ser escrito, né? E logo a seguir, que reforça a ideia do sono, tem um reforço também escrito, imagético, no sussurro, que o sussurro está assim. O verso é sussurro, eu você. Isso é muito bonito, eu tenho que mostrar, porque veja só. Sussurro está no meio, né, do verso, entra no meio da linha, entre parênteses, e depois o eu, você, tá junto. Então o sussurro, a palavra sussurro, entre parênteses, já dá uma ideia dessa fala baixa, né, o sussurro. Então é uma imagem, né, uma palavra que no que ela escreve, ela também desenha o próprio gesto, ela desenha a própria ação de sussurrar. Por estar entre parênteses, sabe? É um lugar fechado, um lugar privado, né? Aquela coisa de você dizer no ouvido da pessoa, né? Eu, você. Isso é muito bonito, o eu, você junto, porque quebra, ou melhor, quebra não, reforça a ideia da interlocução, uma interlocução interior. Como eu falei inicialmente, a gente pode pensar nesse você como uma pessoa de fora, né? Uma pessoa para quem a gente comenta, olha, pensei, a você o bloco, a você meu oco. Então uma interlocução, uma conversa com uma outra pessoa acerca de, sei lá, até do próprio fazer poético. Ou, né, o você ser eu como leitor, eu lendo o poema, então eu estando aqui no poema como o cara que faz a ação, né? Então, esse você ser eu mesmo, né? A mim próprio, como os meus outros, pensando a interlocução com o próprio poema. Então, comprei um bloco a você, o meu bloco, a você, meu oco. Então, aquela ideia de, olha, eu vou escrever um poema, então nesse poema eu vou me doar o mais completamente possível. Então, o oco como esse lugar não conhecido, não é? Que entra em tensão com a ideia de bloco como algo maciço, né? E aí aquela coisa que eu já falei antes, tanto o bloco como lugar de escrita, como o bloco
como uma ideia maciça que entra em tensão com o vazio do oco, né? E aí saltando lá para o final, para que sobre o resto do nada, o sono, né? Sussurro eu, você. E isso, de novo, é muito bonito porque me lembra muito essa ideia do fazer poético como se fosse uma indicação para o que o poeta, a poeta, enfim, ao escrever um poema, ir além daquilo que é visível, né, daquilo que é comum. Né? Então, deixar de lado essas imagens mais senso comuns, mais pobres, para ir cada vez mais fundo no poço, cada vez mais fundo nessas possibilidades. Enfim, e isso tudo, né, e tem a data em maio de 68, que também reforça a ideia temporal que a gente encontra no texto, então no título. Então é legal porque começa com o horário, 11 horas, e termina com um mês e um ano. Então isso meio que localiza a gente também na ideia do poema. Bom, gente, é isso. Então ficamos aqui com a Ana Cristina César e um convite para a leitura do texto na revista Vício Velho e para a minha oficina de poesia que eu vou oferecer agora na segunda quinzena de agosto. Então fica o convite, qualquer coisa me procurem, o link das inscrições estará aqui também. E é isso, gente. Até breve.